Bom dia, família Rio. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos celebrando o mês do nosso aniversário. 9 anos atrás, nossa igreja começou de maneira muito tímida, sem muitas convicções, apenas uma: que Deus tinha nos chamado. Não tínhamos muitos recursos, mas muita coragem para obedecer a voz do Senhor. E 9 anos depois, aqui estamos. E eu posso dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. São tantas histórias de transformação, são tantas vidas alcançadas, famílias restauradas, pessoas libertas, que eu posso afirmar, temos muitas razões para celebrar. Amém? E eu quero falar um pouco mais sobre a nossa celebração, porque ela não começa na sexta, ela começa na quinta-feira. Irmãos, antes mesmo de essa igreja existir, já havia um movimento chamado Voz na Rua. Deus já havia nos comissionado a alcançar os vulneráveis. E todo o nosso aniversário, nós, antes de celebrarmos dentro, celebramos fora. E eu quero convidar você, que faz parte da Igreja Rio, você que chama esse lugar de casa, a, juntamente conosco, na quinta-feira, ir novamente às ruas. Essa é uma pedagogia nossa para não nos esquecermos de onde viemos e para o que fomos chamados. Então, na próxima quinta-feira, nós vamos ter um lindo movimento com várias ações do Voz na Rua acontecendo simultaneamente. Vou pedir que projetem aqui o QR Code. E esse QR Code também está disponível no aplicativo e nos grupos do WhatsApp. E você pode fazer a sua inscrição através desse QR Code que está sendo projetado. E entre em uma dessas ações, porque o nosso aniversário não começa na sexta, começa na quinta-feira, não começa no templo, começa nas ruas, onde tudo começou. Amém? Dito isso, eu preciso lembrar para você que na sexta-feira nós temos um momento muito especial. Não receberemos convidados de fora, porque essa vai ser a nossa celebração do nosso jeito, com a nossa cara. E eu quero convocar todos os membros da Igreja Rio a estarem presentes, porque nós vamos anunciar aqui coisas muito importantes, sem spoiler, para deixar a curiosidade assim no nível máximo. Mas sexta-feira vai ser um dia assim para marcar a história dessa igreja, tá bom? Então, venha com o coração preparado para fortes emoções e juntamente com a sua família traga uma pizza, porque nessa sexta-feira tudo vai acabar em pizza, para a glória do Senhor. A Bíblia diz: quer comais ou quer bebais, e comer é uma coisa que crente sabe fazer. Sim ou não? Posso ouvir um amém? Então a gente vai usar esse talento gastronômico na sexta-feira. Vamos fazer uma linda e grande mesa da graça. Você traz a sua pizza, partilha conosco. E olha, vai ser uma linda festa, muito, muito especial. No sábado, nós vamos ter aqui 2 pessoas que marcaram também a história dessa igreja. Quando eu decidi pastorear essa comunidade 9 anos atrás, ela era só um sonho. Mas eu tomei a decisão de não ser autônomo. E eu chamei um homem a quem eu decidi prestar contas da minha vida e do meu ministério. E é uma alegria dizer para vocês que ele estará aqui no sábado, 9 anos de jornada nos acompanhando, e ele vai partilhar conosco um pouco mais sobre o discipulado. Nós receberemos o pastor Saulo Duarte, pastor da Cidade Viva. Atualmente ele pastoreia lá em Brasília. E também vamos receber aqui o Paulo César, do Grupo Logos, como já falamos aqui. Então, tantas canções nos marcaram, né? Eu estava cantarolando assim na cabeça algumas canções ali pela manhã. E vai ser um tempo muito especial. No domingo nós vamos receber o pastor, o reverendo Andrew Philip, que vem de João Pessoa, da Igreja Presbiteriana de Tambaú, também ministrar ao nosso coração. Vai ser um tempo incrível. Então, esse fim de semana é um fim de semana para comemorar. Amém? Nós temos muitas razões para tal. Quero ter um tempo de oração com você. Se você puder, feche os seus olhos e abra o seu coração
Deixe que o Espírito Santo ministre uma palavra a cada um de nós nessa manhã. Obrigado, Jesus, porque Tu és um Deus bondoso. Obrigado pela Tua santa e poderosa palavra que alcança o nosso coração. Que ela seja como espada. Que ela venha, Senhor, penetrando a nossa alma. E que assim como uma semente poderosa em solo fértil, ela frutifique a 100 por 1. Eu oro para que Tu perdoe quem fomos, corrija quem somos e dirija quem seremos. E apesar das nossas limitações, fala conosco, Senhor. Apesar de mim, usa-me. E eu oro nesse momento para que os nossos olhos, ouvidos e coração estejam cativos à Tua presença. E que o meditar do nosso coração seja agradável a Ti. Esse é o meu desejo e eu também sei que é o dessa congregação que concordando diz amém. Abra sua Bíblia comigo. Nós estamos expondo o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. E ainda estamos no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Nós hoje vamos estudar os versos 35 ao 39. Marcos capítulo 1, dos versos 35 em diante, o texto nos diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra do Senhor. Amém. Como foi sua semana? Foi boa? Foi cheia? Eu posso dizer que a minha semana foi intensa, como tem sido. E eu sei que a maioria de vocês diria que a semana de vocês foi cansativa. Aliás, é um fenômeno. Eu tenho perguntado para as pessoas: como você está? E 98% das pessoas me respondem a mesma coisa: estou cansado. Se você é uma dessas pessoas que se identifica com essa resposta, levante sua mão só para eu não me sentir sozinho. Olha aí, quantos cansados nós temos. Aliás, um filósofo coreano disse certa vez, escrevendo um dos seus livros, cujo título é A Sociedade do Cansaço. E ele falou que essa geração, mais do que qualquer outra, é a geração do cansaço. É a geração das muitas agendas, muitos compromissos. Você já percebeu o quanto nós temos facilidades comparado às gerações passadas? Por exemplo, nós não precisamos ir ao rio lavar roupa. Não precisamos esquentar. Os adolescentes, depois vocês traduzem para eles, mas nós não precisamos assim colocar brasas dentro do ferro, não é? São tantas facilidades. Máquina de lavar é uma bênção, né, irmã? Nós temos tantas facilidades, mas ao mesmo tempo ganhamos tempo com tantos recursos tecnológicos e ao mesmo tempo estamos tão assoberbados. A nossa agenda tem sido cada vez mais sufocante. E a consequência disso são pessoas que por vezes estão numa roda de hamster. Não sabem por que estão correndo tanto, só sabem que estão correndo. É verdade que a nossa sociedade está muito cansada, mas é verdade também que a nossa sociedade está muito perdida. Não sabe para o que foi chamada. Não tem clareza de propósito. Por exemplo, se eu perguntasse para você qual é o sentido da sua vida, talvez você me desse uma resposta religiosa. Mas se eu perguntasse para você, olhe para a sua agenda e me diga o sentido da sua vida, a coisa ficaria mais complicada, sim ou não? Vindo, está tudo certo. Eu imaginava, eu estava querendo testar, o pessoal colocou umas luzes de emergência, eu estava querendo testar, não sabia que seria hoje. Mas a nossa agenda nem sempre revela a nossa vocação.
E sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que muitas vezes a nossa agenda reflete a nossa carência, não a nossa vocação. A nossa agenda reflete o nosso desejo de agradar o outro, de ser reconhecido pelo outro. Por que nós queremos ter o melhor carro, a melhor casa? Por que nós estamos correndo tanto? Essa é a pergunta. Quase sempre a resposta é porque nós queremos atrair, de algum modo, a atenção de alguém. Nós temos o desejo de ser desejado. Essa é a verdade. Temos o desejo de ser desejado. Se você está cansado, se não tem clareza do seu propósito, e se no fundo você percebe que as suas motivações são ser desejado, ser amado, esse texto é para você. Porque me constrange muito ler essa passagem, porque ela me tira todas as desculpas que eu tenho. Perceba que a vida de Jesus não era menos agitada que a sua. A vida de Jesus não era uma vida de alguém desocupado, que vivia como um ermitão lá numa floresta, numa montanha distante. Não, a vida de Jesus era corrida, era intensa. Se você ler os versículos anteriores ao que nós lemos agora, você vai perceber que Jesus, quando chega o início da noite, um público enorme, que agora poderiam carregar os seus doentes, se coloca na frente da casa de Simão Pedro. Aliás, seguir Jesus trazia alguns transtornos. Simão, por exemplo, sabe disso. Tinha uma multidão na porta da casa dele, muita gente doente, parecia ali um hospital, e Jesus sai. Era noite. E o texto diz que Jesus vai orando pelos enfermos e expulsando demônios. E um por um lhe colocava as mãos. Não era um trabalho assim, sessão do descarrego para o grande grupo e pronto, estão liberados. Cura geral. Não. Ele trabalha no individual. Que horas que terminou essa agenda de Jesus? Eu não faço a menor ideia. Eu não sei que horas que Jesus largou do seu ministério. Eu imagino que aquela multidão não deixou Jesus em paz até tarde da noite. Aí Jesus foi dormir. Quanto tempo ele dormiu? Se nós estivéssemos acompanhando Jesus, facilmente a gente compreenderia se Jesus ficasse na cama até tarde. Eu preciso confessar um pecado para vocês. Eu não sou o cara que gosta de acordar cedo. Acordar cedo é uma imposição da vida, para mim não é natural não. Eu não sou gente até pelo menos às 8 horas da manhã. Assim. Embora eu atenda alguns pacientes antes disso, já às 7 da manhã eu estou atendendo, mas assim, a minha mente começa a funcionar lá para as 9, entendeu? O fato é que na segunda-feira é o meu dia de dormir, e o dia internacional do pastor dormir até mais tarde, porque o domingo é intenso. Jesus teve um dia intenso, mas no outro dia ele acorda de madrugada. Para quê? Para orar. Tem uma multidão procurando Jesus logo cedo. Simão Pedro vai atrás dele com os demais discípulos porque não encontra. Parece que Jesus não estava ali apenas orando, ele queria um tempo, ele queria um ambiente, ele queria uma atmosfera que permitisse nenhuma distração. E aí ele fica ali. E aí Pedro chega com um convite do sucesso. Imagina você que tem uma empresa e no outro dia sua secretária chega e diz assim: olha, está todo mundo querendo seu produto. Se você fosse pastor, a frase todos te procuram soaria para você como o ápice do seu ministério. Todos te procuram, muita gente quer você. Você é desejado por muita gente. Aí Jesus fala assim: não. Ó, eu sei que tem um pessoal me querendo, mas a gente vai na contramão disso. A gente vai para o outro lado. E Jesus, embora tivesse curado até, imagino eu, tarde da noite, o que Jesus queria mesmo era pregar. Nós sabemos disso, porque ele vai para as circunvizinhanças e começa a anunciar a palavra. O que eu percebo? Eu percebo que muitas vezes a nossa agenda está cheia, porque nós não temos conduzido a nossa agenda a partir da nossa consciência, propósito, mas a partir da nossa carência. Nós queremos ser desejados, não queremos ser fiéis exatamente. E
Jesus nos ensina algumas coisas aqui. A primeira delas, nós vamos ver no verso 35. Nós vemos a prioridade de Jesus. E qual era a prioridade de Jesus? A intimidade com o Pai. A prioridade de Jesus era gastar tempo em oração. A prioridade de Jesus era estar no ambiente com Deus. Observe o verso 35 que diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Ele prioriza a intimidade com Deus. Jesus também tinha uma vida agitada. A natureza humana de Jesus também era uma natureza que pedia cama. Não é diferente de nós. Tem um público seleto de pessoas que tem a capacidade, alta capacidade de ignorar o primeiro despertador. Eu faço parte desse grupo. Faço parte. Se você pegar meu celular agora, você vai perceber que para acordar hoje às 5 da manhã, eu coloquei o despertador às 5, 5:10, 5:15, 5:20 e 5:25. Em todas essas vezes a minha mulher acordou, menos eu. Isso é casamento, irmãos, isso é casamento. Mas o fato é que Jesus levanta de madrugada, porque Ele tem um propósito. Ele está bem cansado da agenda cheia do dia anterior, mas Ele tem uma prioridade. Era compreensível ficar mais na cama, mas Ele tem algo mais importante a fazer. Jesus estava ocupado demais para deixar de orar. O pastor Bill Hybels escreveu um livro cujo título é Ocupado Demais para Deixar de Orar. Parece que a nossa desculpa hoje é: eu estou ocupado demais para orar, mas na verdade, se você está muito ocupado, você precisa gastar ainda mais tempo em oração. Martim Lutero, uma vez foi perguntado sobre a sua agenda e ele respondeu: tenho trabalho do início ao fim do dia. Na verdade, tenho tanto trabalho para fazer hoje, que devo orar umas 3 horas, a fim de poder terminar o trabalho. Olha que coisa interessante. Martim Lutero diz: a minha agenda está tão cheia que eu preciso parar mais tempo para ficar com o Senhor, a fim de ser eficaz na minha agenda. Não orar por estar ocupado é como um lenhador que diz: eu não preciso afiar o machado. E ele gasta mais tempo e é menos eficaz porque ele não parou para fazer o que é essencial. O sucesso de uma igreja não é a multidão que ela reúne aos domingos. É mais fácil mensurar o sucesso da igreja na reunião de oração e na sala de estudo. Porque uma igreja pode estar cheia de pessoas querendo milagres, mas que não querem ouvir a palavra e não querem ter intimidade com Deus. Queridos irmãos, no Evangelho de Marcos nós vemos Jesus se retirar para momentos de oração por 3 vezes. Essa é uma delas. Mas em Marcos capítulo 6, o verso 46, nos mostra que ele sobe um monte, depois da multiplicação de pães. Percebe que parece que os momentos assim de sucesso dão espaço a momentos de oração. Quando ele está com muita gente, ele também fica só com o Pai. E nós sabemos que um desses momentos onde ele se retira para orar é no Getsemane. A igreja que não ora, não é igreja. E nós não podemos sequer colocar a oração na lista de prioridades. Não faz sentido. J.I. Packer diz o seguinte: quando você faz uma lista de coisas que um cristão deve fazer para alcançar alguma coisa, e coloca a oração lá, você já está subestimando a importância da oração. Se a oração está numa lista, ela divide espaço com outras coisas. Não. Quando você vai para o almoço, você não coloca feijão, arroz, carne e sal. O sal está em tudo. Bem como a oração deve estar em tudo. Eu tenho me preocupado bastante com crentes que não estão intencionalmente cultivando sua vida de oração. E eu sou um desses. Eu preciso, e você precisa, tomar a decisão hoje de ter uma vida de oração.
Se Jesus, com a vida agitada, com o ministério intenso que tinha, acordou de madrugada para ter um tempo com o Pai, mesmo não tendo Ele pecado, mesmo sendo Ele Deus, que dirá nós temos necessidade. O que eu percebo nesse texto? Eu percebo a intencionalidade de Jesus. O texto diz, ainda estava escuro. Ele não perdeu o sono. Isso às vezes acontece. Eu sei que muitos aqui já tiveram a experiência de o Espírito Santo acordar no turno da madrugada para orar. É 3 da manhã, você está no ápice do seu sono, e aí parece que o Espírito Santo sacode você e diz, vai orar. Mas Jesus não perdeu o sono. É intencional. Ele levanta quando ainda está escuro. Provavelmente entre 3 e 6 horas da manhã, naquele momento, ainda estava escuro. É a hora certa, se você não tem hora. Mas perceba que ele não fica orando ali dentro da casa com os discípulos. Ele vai para um lugar deserto. Ele quer exclusividade, ele quer um tempo com Deus de solitude. Ele se retira para orar. E ele já sabe como orar no deserto. Tinha passado 40 dias no deserto orando ao Pai. Ele entende a importância de, às vezes, se distanciar para buscar mais a face do Senhor. Eu lembro que na minha caminhada com Deus, em alguns momentos, eu fiz retiros de oração. De passar alguns dias assim longe de todo mundo. E o primeiro dia é sempre muito difícil. Sua mente está agitada, está intensa. Você pensa em tudo, se distrai com tudo, mas no segundo dia parece que afunilou a sua comunicação com Deus. E você vai se tornando mais sensível. A questão não é se Deus fala, a questão é se você ouve. Não é se Deus vai falar com você, é se você tem a sensibilidade necessária, porque nós estamos perdendo isso. Simão diz a Jesus, todos estão te procurando. Mas Jesus vence as distrações, ele tem o foco certo. Ele acha um lugar certo, ele encontra a hora certa. Não tenho tempo para orar. Essa é a desculpa de muita gente. Não mais a partir de agora. Aliás, John Piper disse algo interessante. John Piper disse que se tem uma utilidade as redes sociais, é para mostrar que o nosso problema nunca foi falta de tempo. Há uma realidade estampada nessa sociedade, nós estamos distraídos demais. E não temos cultivado a nossa intimidade com Deus. Abre o seu Instagram e ele vai mostrar para você que a sua vida de oração é um fracasso e não é por falta de tempo. Há alguns anos atrás eu inclusive coloquei um dispositivo, quando eu passasse num determinado horário, o aplicativo me avisava que eu já tinha ultrapassado aquele limite. Não sei porque eu botei. Porque toda vez ele dizia que passou e toda vez eu ignorava. E eu sei que você fez isso também. Sabe o que é, irmãos? É que a nossa agenda, ela obedece a 2 critérios. 2 critérios. O primeiro critério, como nós fazemos a nossa agenda, é o critério de importância. Nós colocamos as coisas importantes na nossa agenda. Sim ou sim. Ontem fui visitar um casal, cujo filho está enfermo. E eles estavam me falando que eles se desconectaram de tudo à volta. Porque há algo mais importante do que qualquer outra coisa que tomou a agenda deles. É assim que é. Mas, em segundo lugar, nós colocamos na nossa agenda muitas vezes aquilo que é prazeroso. Quem de vocês aqui já não teve que voar na madrugada? E a gente põe um despertador, a gente levanta, a gente sabe que precisa. Nós vamos postergando a nossa vida de oração, porque no fundo, nós achamos que resolvemos sozinhos. Thomas, oração é para gente fraca. É verdade. E é por isso que você deve orar, e eu também. Porque nós somos limitados, somos fracos. Sem Deus nós não somos nada. E a oração nos põe no lugar de pessoas que estão humilhadas. Mas quando essas pessoas se dobram em humilhação, Deus se levanta do trono. Nós precisamos redescobrir a importância da oração.
Sabe, eu fico pensando, irmãos, que Jesus demonstra no capítulo 1 a sua autoridade, o seu domínio sobre diversas esferas. Jesus, por exemplo, demonstra a sua autoridade ao pregar as Escrituras nesse capítulo 1. E as pessoas na sinagoga dizem, ninguém ensina como ele ensina. Ele demonstra a sua autoridade sobre as hostes malignas. Os demônios se submetem. Ele demonstra a sua autoridade sobre o corpo humano, ao profetizar cura às pessoas. E elas saem de lá completamente curadas. Mas aqui ele demonstra a sua autoridade sobre seus impulsos mais humanos. Ele mostra que ele tem domínio da sua agenda. Ele tem autoliderança. Ele sabe estabelecer as prioridades. O texto, inclusive, sugere que ele não estava fazendo apenas uma oração, ele estava em oração. Isso quer dizer uma oração duradoura, uma ideia de ação contínua. Os discípulos se dão conta de que ele ali não estava e procuram e o encontram orando. Não é só mais um detalhe na agenda, é fundamental. Oração é dependência. Oração é dependência. E Jesus demonstra como homem a sua dependência total de Deus. Se até Jesus investe em tempo, em oração com o Pai, como você poderia viver a vida cristã sem a oração? Na verdade, irmãos, nós não oramos porque nós somos orgulhosos demais. Essa é a verdade. Por trás da nossa dificuldade em orar, está o nosso orgulho, nossa prepotência, nossa sensação de que nós resolvemos as coisas. A oração para muitos hoje não é o volante que conduz a sua vida, é o pneu de estepe que só é acionado quando as coisas vão mal. Como é que é a oração para você? Aquele pneu reserva que você lembra quando precisa, ou o volante sem o qual você não vai para lugar nenhum? Sabe o que nós fazemos de manhã? Denuncia as nossas prioridades. Como é que você acorda? Como você acorda? Posso afirmar sem medo que a maioria de vocês abre os olhos e pega o celular. Antes mesmo de pegar a Bíblia, antes mesmo de ser visitado pela palavra de Deus, vocês estão lendo as reportagens do mundo. As notícias estão chegando antes da voz do Eterno. Comece bem o seu dia. E os seus primeiros minutos acordado revelam muitas vezes a nossa falta de prioridade. Logo de manhã, os salmistas inclusive mencionam que eles buscam ao Senhor logo de manhã. E é lindo perceber como Jesus esculpiu na sua agenda um lugar para a intimidade com o Pai. Que a oportunidade do ministério não roube a intimidade com Deus. Eu conheço muitos pastores, e é o meu perigo também, de estarem tão assoberbados com as atividades ministeriais que não têm mais tempo para Deus. Trabalham para Deus, mas não estão com Deus. Perceba que em Atos 6, os apóstolos entendem que há um tema importante que precisa ser tratado, mas eles não podem negligenciar a palavra e a oração. E por isso os diáconos aparecem para auxiliar-lhes naquela demanda. Os apóstolos têm clareza, nós não podemos negligenciar o ministério da palavra e nem a oração. Lamentavelmente, irmãos, nós temos feito isso. Nós estamos encurtando as nossas disciplinas espirituais para apressar a nossa agenda. Eu oro para que o Espírito Santo constranja o seu coração hoje. Porque se você é um discípulo de Jesus, você precisa ter a cultura da oração. Quando Deus quer fazer grandes coisas, no meio do seu povo, Ele levanta o seu povo para orar. É mais fácil para mim pregar 1 hora do que orar 1 hora. E eu sei que não é diferente para você. Você começa a orar aqui intensamente, daqui a pouco sua mente lhe puxa para um outro cenário e em poucos minutos você está pensando no boleto que tem para pagar.
É ou não é? Mas a oração é essa disciplina de trazer de volta a mente ao altar do Senhor. E pouco a pouco você aprende a conversar com Deus. Pode ser difícil no início. Bem como a gente conhece uma pessoa e nós não temos muitos assuntos com ela. Mas à medida que a gente vai conhecendo, os assuntos vão surgindo, a amizade vai acontecendo. Vida de oração. Nós não seremos discípulos de Jesus se não tivermos uma vida de oração. Não vamos experimentar o poder de Jesus se não tivermos uma vida de oração. Todos estão impressionados com como Jesus cura pessoas, como expulsa demônios, como prega com autoridade, mas as pessoas não estão interessadas em copiar a sua vida de oração. Perceba, no entanto, que os discípulos de Jesus não perguntaram para Jesus como eles deviam pregar. Perguntaram como eles deviam orar. A aula que os discípulos pediram a Jesus foi: ensina-nos a orar. Isso porque ao ver Jesus orando constantemente, perceberam a necessidade de oração. Se você andar com Jesus, vai notar que você precisa orar mais. Ele tem prioridade, clareza na sua prioridade, mas ele tem liberdade diante da popularidade. Os versos 36 a 38 nos mostram isso. Ele sabe a missão que tem, ele sabe que ele não foi chamado para ser popular, ele foi chamado para ser salvador. E o verso 36 nos mostra que Simão e os seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povos vizinhos. Todos estão te procurando. O verbo grego aqui, procurar, é mais do que apenas buscar, é perseguir. Há uma intensidade nessa palavra. As pessoas estavam frenéticas buscando a Jesus. Todos te buscam. Mas Jesus não se encanta com a popularidade. Deixe-me dizer uma coisa para você: Jesus não quer ser popular. Ele não demanda que façamos um país de evangélicos. Não é essa a proposta do cristianismo. A proposta do cristianismo não é tornar Jesus famoso. É tornar Jesus conhecido, obedecido e adorado. Sabe, irmãos, ele foge algumas vezes dessa multidão mal intencionada. Eu acredito que não seria diferente hoje em dia. Grande parte da igreja evangélica brasileira representa essa multidão que está buscando freneticamente a Jesus, não pela sua palavra, mas pelos benefícios da sua presença. Querem o que Jesus pode dar, não quem Ele é. Eu imagino que Jesus também fugiria de muitas dessas comunidades que estão reunidas com o propósito de desfrutar de Jesus, dos seus milagres, do seu poder, mas não de se relacionar com Jesus. Todos te buscam. Nada mais tentador para um líder do que isso. Todos te buscam. Na verdade, temos um desejo ontológico em nós de sermos amados, queridos. Eu, como psicólogo, já vi toda espécie de trauma que você possa imaginar. E posso afirmar com convicção, uma esmagadora maioria deles está dentro dessa demanda de ser amado. Desejamos ser desejados. É o desejo de ser desejado. Por trás de relações de codependência, dependência emocional, é o desejo de ser desejado. E eu sei que quando você escuta essa passagem, você diz: ah, essa aí não tem a ver comigo não. Porque não tem um grupo enorme me procurando.
Quem dera tivesse. Mas eu quero te mostrar o quanto isso tem a ver com você, mais do que o que você imagina. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós queremos que a multidão nos procure. Alguns fazem um grande esforço para isso. Queremos ser amados, desejados, e por isso vivemos muitas vezes personagens. Nós nos tornamos pessoas agradáveis, não porque exatamente o somos, mas que nós somos reféns da opinião do outro. Não é para manifestar o nosso eu, mas é muitas vezes para atrair o outro. Eu sei que vocês não têm a realidade de uma multidão procurando, mas todos nós aqui estamos dentro da realidade de desejar ser percebido. E é lindo perceber que o nosso Senhor Jesus deixou a sua aprovação popular para trás. Eu quero aqui dar algumas evidências de que a opinião dos outros é importante para você. Espero que você escape dessa lista, embora eu duvide muito disso. Mas eu quero mostrar algumas das muitas evidências que a opinião do outro é importante para você. Primeiro, se você não consegue dizer não ao outro, se você não consegue frustrar o outro, é sinal de que você deseja ser desejado. Thomas, eu tenho uma dificuldade enorme de dizer não para aquela pessoa. Às vezes eu tenho que dizer não para mim, eu nem quero fazer, mas eu faço. Imagina uma multidão procurando Jesus. Pedro animado com o sucesso do ministério, que tinha recém começado. E Jesus diz: Pedrão, deixa essa multidão que está me procurando. Eu tenho outras prioridades. Eu não preciso satisfazer a expectativa de ninguém. Jesus sabia dizer não. Jesus sabia frustrar o outro. Uma outra evidência é que você se sente frustrado quando o outro não percebe o seu esforço ou o seu valor. Se você se sente profundamente frustrado, você também não teria coragem de abandonar a multidão. Jesus não tem a necessidade da aprovação da multidão. Ele sabe muito bem quem Ele é. Ele escutou a voz ecoando da eternidade, dizendo: Tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Logo todos podem rejeitá-lo e Ele ainda se sente amado. A opinião do outro lhe faz um refém quando você evita a vulnerabilidade por medo do que o outro vai pensar. Se você esconde os seus defeitos, os seus pecados, as suas falhas, se você não diz exatamente como anda a sua alma, se você não tem a coragem de expressar as suas emoções, se você não fala daquilo que desagrada, é porque a opinião do outro é muito importante para você, você quer ser desejado. Isso me surpreende quando eu observo Jesus, eu percebo que o Deus que se fez homem chorou e não escondeu suas lágrimas. No Getsemane, compartilha com os seus: minha alma está angustiada até a morte, morte de cruz. Ele fala das suas emoções, ele expressa as suas emoções. A fé cristã não é um convite a suprimir as emoções, a silenciar os nossos sentimentos. Se você evita a vulnerabilidade, esconde as suas dores, problemas, sentimentos, é porque você deseja ser desejado e teme que ao saberem quem realmente você é e o que passa e o que pensa, as pessoas te deixarão. Se a sua agenda é definida pelas demandas dos outros e não pelo seu propósito, você não teria coragem de deixar a multidão. Olha, como pastores, nós recebemos pedidos de ajuda todos os dias. Toda hora. E se nós vamos atender a todos os pedidos, em algum momento nós vamos colapsar emocionalmente. E não são poucos os pastores que eu atendo por semana
que caíram na tentação de fazer a sua agenda, esticar para atender a todos. Não dá. A nossa agenda não pode ser definida pelas demandas dos outros. Os apóstolos sabiam disso quando eles disseram: olha, eu preciso de alguém que sirva as mesas, que resolva os conflitos, porque eu tenho uma demanda, e ela é com a palavra e com a oração. Comunhão com o Pai é mais importante do que o reconhecimento dos homens. E aí, você despediria a multidão? Você frustraria a maioria que projetou em você aquilo que você não foi chamado a fazer? Talvez você me pergunte, mas Thomas, ele não poderia pregar o evangelho à multidão que já estava procurando? Ele não poderia aproveitar o ensejo de um povo que estava buscando por ele? Na verdade, aquele povo não estava buscando por ele. Estava buscando o milagre que poderia vir com ele. Não queriam ouvir Jesus, queriam usar Jesus. Bem como uma grande parte da igreja evangélica. É a palavra mais importante que os sinais. A palavra é mais importante que os sinais. Perceba que Jesus tem prioridade. Perceba que Jesus sabe lidar com a popularidade. Mas eu quero caminhar para o final mostrando para vocês como Jesus tem clareza de propósito. Seu propósito está bem definido nos versos 38, na parte B, e o verso 39, que diz: para que também eu lá pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Por que você nasceu? Mark Tye disse que existem 2 dias muito importantes em nossa vida. O primeiro deles é quando nós nascemos. O segundo é quando nós descobrimos por que nascemos. Por que você veio ao mundo? A maioria de nós está com uma agenda cheia. E ela, na verdade, é a consequência das nossas carências, tentando agradar os outros. E isso tudo só acontece porque nós não temos a clareza do nosso propósito. Para o que você existe, querido. Por que você nasceu. Porque Jesus não leva você no exato momento em que você foi alcançado, regenerado pela graça. No final da vida, nós não seremos julgados pelo que nós conseguimos juntar, pelos currículos. Não seremos julgados pelos castelos que construímos. Nós seremos julgados a partir da nossa missão. E Jesus sabe qual é a sua missão, é pregar. E observe que o texto diz: foi para isso que eu vim. Se estabelece aqui claramente a prioridade de Jesus em pregar. Jesus quer ensinar muito mais do que quer gastar momentos como milagreiro. Ele é o mensageiro, não o milagreiro. Foi para isso que eu vim. Sabe, irmãos, qual é o conteúdo da mensagem de Jesus? O que Jesus pregava? Se você observar os versos 14 e 15 do capítulo 1 de Marcos, você descobre. O conteúdo da mensagem de Jesus era: arrependa-se. A primeira vez que nós escutamos a voz de Jesus no Evangelho de Marcos, é uma mensagem que convida ao arrependimento. Se Jesus fosse apenas uma pessoa iluminada, fazendo e ensinando as coisas boas, promovendo a caridade, ele não seria morto por isso. O que colocou Jesus no madeiro é porque ele não era só uma pessoa boa, mas a sua mensagem era muitas vezes dura de ouvir. Você deve lembrar que em um determinado momento, a multidão que tinha desfrutado do milagre da multiplicação de pães anteriormente, procurava Jesus. João capítulo 6, nós vemos isso, e essa multidão agora se aproxima de Jesus e ele diz: não tem pão não hoje.
Hoje eu quero dizer para vocês que estão procurando pão, que eu sou o pão. E a multidão vai ouvindo aquele discurso, até que eles chegam à conclusão: duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? E vão embora. Se o evangelho fosse pregado na integralidade, muitas igrejas se esvaziariam. Porque elas são o ajuntamento das pessoas que querem pães. Culto do milagre. Outro dia eu passei na frente de uma igreja e tinha culto do milagre na quarta-feira. Sexta-feira, culto da libertação. E no domingo era culto da palavra. Eu falei, meu Deus, como é que tem milagre e tem libertação se só tem palavra no domingo? E eu desconfio que no domingo não tem palavra. Porque se tivesse palavra no domingo, teria palavra durante a semana e todo o tempo. Nós precisamos amar a palavra do Senhor, é a primazia do seu ministério. Arrependam-se e creiam no Evangelho, essa é a mensagem de Jesus. Seu verdadeiro propósito estava sendo eclipsado pelos milagres que tinha feito. O teólogo Walter Wenzel disse o seguinte: sua vinda ao mundo foi mais para proclamar as boas novas de Deus e tudo que estava envolvido no discipulado e no sofrimento, do que ser um milagreiro popular. Curas e exorcismos tinham seu lugar, mas não deveriam usurpar o propósito principal para o qual Jesus veio, a palavra. Milagres e libertação são fruto da palavra. É com a palavra que nós alcançamos milagres, libertação, mas esses são os sinais. Pois é para isso que eu vim. É para isso, diz Jesus. Ele tem um foco claro. E diz o texto no verso 39, que ele foi por toda a Galileia pregando o Evangelho, falando nas sinagogas deles. Agora é João Marcos dizendo, eu não me identifico mais com eles, então a sinagoga é deles. E note que quando Jesus anuncia a palavra, o inferno estremece. O inferno estremece quando a palavra é pregada. E o verso 39 nos mostra que a oposição dos demônios continuava, porque a palavra é aquilo que vai saquear o inferno. Somente com a palavra nós temos a salvação, irmãos. Conheça a sua Bíblia, ame a sua Bíblia. E note que Jesus sabe muito bem distinguir entre um grupo que o quer a fim de usá-lo e um grupo que tem interesse em conhecer as Escrituras. Eu quero aqui destacar também um ponto importante. Jesus não foi chamado a ficar em um só lugar. Há em Jesus um caráter missionário, evangelístico. Jesus não está preso a uma realidade geográfica apenas. Ele vai avançando, diz o texto que ele vai avançando nas circunvizinhanças. É importante que você saiba que naquela época a Galileia era cheia de pequenos povoados e Jesus vai passando em cada um deles. O ministério de Jesus não é uma piscina estagnada, confortável, previsível. É um rio que flui e que vai alcançando outros lugares e outras pessoas. A missão da igreja é lá fora. Nós estamos celebrando 9 anos. E é bom lembrar que esse lugar aqui existe para viabilizar a missão. Esse encontro nosso é aquele pequeno intervalo entre o primeiro e o segundo tempo de jogo. É lá fora a nossa missão. Nós precisamos alcançar os demais. Nós precisamos anunciar a mensagem do Evangelho. Se você é discípulo de Jesus, você não celebra a estagnação, mas a multiplicação, o avanço do reino. E eu posso dizer para vocês que o reino está avançando. É interessante quantas vezes Jesus faz um milagre e depois ele diz assim, não conte nada a ninguém. Já percebeu que Jesus é ruim de marketing?
ou pelo menos não tem interesse nenhum em usar isso. Porque se fosse eu ou você, e a gente fizesse a cura de um leproso, eu botava ele do lado. Gente, antes de eu pregar aqui, eu quero dar a oportunidade a ciclano, para que ele diga aqui o que é que eu fiz por ele. É ou não é? O Jesus evangélico é mais ou menos assim. Mas Jesus faz o milagre e ele diz assim: fala para ninguém não, segredo nosso. Obviamente, quem é curado de lepra não consegue guardar segredo. O aleijado evidencia com o seu andar que encontrou Jesus. Mas por que Jesus dizia: não fala para ninguém? É que quando essas pessoas anunciavam: olha, eu encontrei Jesus e Jesus me curou, muitas multidões vinham para ver se resolviam o seu problema, não para ouvir a mensagem de Jesus. E a palavra é mais importante que os sinais. O ensino é mais importante que as experiências. A palavra no ministério de Jesus ocupa um lugar central. Ame a sua Bíblia. É interessante porque domingo passado as pessoas diriam: foi uma celebração arrebatadora. Falamos de libertação, falamos de cura, bênção. O culto de hoje não foi tão bom não. Porque a gente falou de oração, falou de palavra. Domingo passado e esse domingo estão relacionados. Queridos irmãos, entendam de uma vez por todas que o período que mais teve milagre, no período do Êxodo, período dos profetas, especialmente Elias e Eliseu, período de Jesus e os apóstolos, maior concentração de milagres, foi também o maior período de incredulidade. Porque milagre não salva ninguém. Milagre não salva ninguém. Quantas pessoas foram alcançadas por milagre e estão lá fora agora? Você não tem ideia, ao longo desses 9 anos, o tanto de gente chegou para mim dizendo assim: ora, porque eu estou precisando de um milagre. Aí a gente orava e o milagre acontecia. Essa pessoa ia embora, nunca mais voltava. Porque não é o milagre que sustenta a igreja, irmão, é a palavra de Deus. E o maior milagre é quando a palavra alcança o coração de alguém e o transforma. Não é um sinal que muda a realidade do homem. É a palavra que nos arranca do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. É a palavra. Charles Spurgeon dizendo aos seus discípulos, alunos de pregação, ele disse: cuidado para vocês não serem seduzidos pelo mundo. Se os reis da terra lhes convidarem para serem ministros de Estado, não vos rebaixeis, abrindo mão do posto de embaixadores de Deus. Não há nada mais sublime, mais poderoso, mais glorioso do que a pregação da palavra. E a evidência disso, de que você entendeu essa mensagem, não é se você no final dela disser: foi uma bênção. A evidência é se você vai daqui para frente amar a palavra e viver em oração. Eu quero terminar orando para que o Senhor, nesses anos que ainda virão, nos despertem a oração e a palavra. E pare com as suas desculpas. Levanta cedo. Põe no meio da sua agenda do dia um tempo de oração. Vem orar com a gente amanhã. Todo dia tem uma reunião de oração aqui. Mas também fecha a porta do seu quarto e em secreto busque ao Pai. Ele gosta de te ver no secreto. Ame a Bíblia. Conheça e ame a palavra do Senhor. Quero orar por você. Nós encerramos pedindo a graça de Deus para que nos desperte o interesse de orar
e de buscar mais a sua palavra. Não é popularidade o que nós precisamos. Nós hoje precisamos mais intimidade com Deus. E só existem 2 caminhos para isso: oração e palavra. Fica conosco, Senhor. Visita o nosso coração. Perdão pelas nossas desculpas, pela nossa agenda cheia de compromissos dos outros e projeções dos outros. Eu oro, Senhor, para que a nossa agenda revele o quão importante Tu és para nós e o quão prazeroso é estar na Tua presença. Que amemos a Tua palavra, que tenhamos, Senhor, momentos de oração, de intimidade, que essa amizade contigo, Senhor, seja cada vez mais próspera. Eu oro por essa igreja. Eu sei que essa mensagem, Senhor, não agrada aqueles que vieram buscar milagres, mas os verdadeiros crentes em Cristo, discípulos amados, sabem o quão importante é lembrar que na nossa agenda sempre haverá de ter espaço para intimidade com Deus. Fica conosco, Senhor, nos dá a Tua paz e nos despede na santa presença do Senhor. Que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que graça revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do divino Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Fique de pé, nós vamos louvar ao Senhor. A Tua palavra escondi, no céu.